complicada quando você estuda direito, entendeu? Tem que se manter firme, se manter periferia, ter a sua ideologia na mente. Como você falou, a função do presídio é uma função de ressocialização. O contrato social é esse: você cumpre o crime, está lá o Código Penal que determina a quantidade de anos que você vai ficar preso. Portanto, em resumo, é uma pena privativa de liberdade, né? Privativa de todos os seus direitos humanos. Então, eles venderam para nós que se o preso tomar um copo d'água é regalia, que se o preso comer é regalia, que se o preso tomar só é regalia, se ele jogar futebol é regalia. Em outras palavras, se ele fizer qualquer ato que seja um ato social, é regalia. Só que quando você pega a palavra ressocialização, te remete a devolver para ele o lado social que, entre aspas, ele perdeu. Na verdade, ressocialização é até errado, porque nem socializado a gente é. A gente não é apresentado à socialização, entendeu? A gente vive à margem da sociedade. Mas é o que a gente assiste no presídio. O cara fez alguma coisa social, quer ler um livro, que é proibido ler livro, assistir televisão, qualquer tipo de coisa dessa é considerada regalia. Então, quando eu falo da lavagem cerebral, é isso. A gente tem que entender que quando o sistema fala pra gente que o preso está tendo regalia porque ele teve um churrasco, foda-se, mano, ele não está cumprindo a pena. Ele teve o churrasco aonde? Na casa dele, não foi no presídio, não era privado da liberdade. Por outro lado, ninguém fala que na cela que ele estava fazendo churrasco era para ter tinha 35. Ninguém fala da superlotação, ninguém fala da tortura, ninguém fala do dia que ele vai no fórum, o quanto eles estão espancados no caminho, entendeu? Ninguém fala da revista vexatória, ninguém fala da humilhação dos familiares, que o preso pede para a família não visitar. O preso fala, não visita porque eu não aguento mais ver a humilhação. E ninguém fala quanto custa esse preso. E pior que ele, ninguém fala quanto custa o menor da Fundação Casa. 12 mil reais. Aí você fala, porra, 12 mil reais eu compro uma casa, financio um carro, até uma faculdade, entendeu? 12 mil reais, e você chega lá, ele vai ter o quê? Um moletom azul com a numeração escrita com giz. É isso. Então, o que nós temos que entender? Chegar à conclusão que não adianta você pegar o preso e colocar num cubículo e jogar a chave fora, porque ele vai retornar mais violento. É o que eu falei. Ele quer trabalhar, ele quer se recuperar, entendeu? E eu falo isso não porque eu li, é porque eu conversei com vários, é porque eu tenho parentes que já foram réus, já foram presos, eles queriam a recuperação e eles saíram e procuraram emprego e não conseguiram achar. Isso até me remete a um dia muito engraçado, que eu fui ver uma audiência com a Fátima. Fátima, minha esposa, roubou um diploma, virou advogada. Já tem alguém para me tirar da cadeia quando eu estou acusado de apologia ao crime. Aí foi um dia engraçado que eu estava no fórum da Barra Funda, fui assistir um tribunal do júri, e aí sempre tem um PM, uma PM e tal. E aí quando teve a hora do julgamento, da contagem dos votos dos jurados, aí todo mundo tem que sair do recinto. Aí eu estava lá fora com as minhas tranças, minhas tatuagens, etc., sendo um Eduardo, uma pessoa normal, quando a PM perguntou para mim se eu era parente do réu. Eu falei, desse não, né? De outros eu sou. Mas para vocês entenderem o nível do preconceito, o cara da periferia não pode fazer direito, não pode estudar, não pode estar no ensino superior. Entendeu? Isso é muito louco. Isso é do caralho. Então você fala, porra, tinham umas 30 pessoas e só o cara de trança, com o braço tatuado, poderia ser parente do réu. Para você entender o nível do preconceito, o nível do que está enraizado dentro da própria polícia, que deveria compreender que aquele que ela mata é da mesma esfera social. Porque quem ganha 1.500, 2.000 reais mora na periferia tão favelado quanto o favelado que ele mata. É o povo dele que ele mata, entendeu? Então, em resumo, é isso. A gente tem que ver que o cara do presídio, no Brasil, falar de regalia é um absurdo. Sinceramente, a gente poderia falar de regalia na Suíça, na Holanda. Agora, no Brasil, nem se o preso estivesse comendo caviar, seria regalia, porque é o inferno na terra, qualquer prisão brasileira. Aí sim, aí é diferente. Preso político, não diria nem preso político. Político ladrão
entendeu? Que recebe o benefício da prisão domiciliar, e aí ele vai para a mansão dele com a tornozeleira, né? Aí com o tempo ele fala, puta, mas esse bracelete aqui coça um pouco, meritíssimo. Porra, coça, então é melhor tirar. Melhor tirar porque vai contra a sua integridade, a gente não pode ferir a Constituição. Mas e o preso lá negro que está no pavilhão? Não, isso aí foda-se. Bota fogo lá e já é. Na verdade é isso aí. E muitas pessoas batem palma. Quando vem uma favela contra outra, quando vê um povo contra o outro, um pavilhão contra o outro, entendeu? Isso é muito prejudicial para nós mesmos. A gente precisa de unidade, de união, entendeu? Quem quiser fazer mais perguntas, por favor. Oh, boa, mano. Então, você falou que em até algumas músicas também você fala sobre o povo da periferia, a gente que está no tráfico de droga, a gente que está no sistema prisional. Nesse sistema atual político, o que você aconselharia para a molecada hoje que está crescendo observando esses assassinatos, esses, de um lado, manifestantes também reivindicando seus direitos e sendo oprimidos pelo sistema e essas coisas assim? Eu queria te presentear também com essa parada aqui, ó. É dos artistas locais aqui da cidade, tá ligado? Agradeço aí pelo presente. Eu acho que o aconselhamento mais prudente para qualquer criança é respeitar os pais, mesmo a gente tendo um estudo deficitário, uma escola que não educa da maneira adequada, entendeu? É a única coisa que nos resta, então, tá dentro dessa educação e lutar contra todas as armadilhas que tem na educação que te fazem sair da escola mais cedo, que te fazem até ir para a criminalidade. Então a gente tem que buscar informação, se espelhar nas pessoas que têm uma outra, como que eu posso dizer, que demonstram para nós uma outra possibilidade de vitória, porque a gente só vê na periferia a vitória do dinheiro, do cara que traficou, do cara que roubou. A gente precisa ver a vitória daquele que ocupou, daquele que conseguiu um diploma, daquele que se formou. Isso que tem que ser vendido para a molecada. A molecada tem que compreender que vitória é isso. O problema é que na periferia, com o nível de informação que a gente tem, a gente aprendeu que vitória é ter um tênis caro. Vitória é ter um óculos de R$1.500, etc. É ter um celular de 5, 6 mil reais. Então, quando você coloca isso como um parâmetro de vitória para a sua vida, é muito complicado. Então, a gente tem que mostrar para eles que o que é valioso é o amor dos pais, das mães, é ter a nossa família viva, é ter a nossa casa para voltar, entendeu? Nossos familiares, trocar os valores, trocar os temas debatidos, entendeu? Muito mais importante do que falar sobre futebol, sobre futilidade, é falar sobre estudo, falar sobre vitória, falar sobre progresso, falar sobre política, mostrar o quadro social, porque infelizmente é isso, quando você está na guerra nunca é cedo demais para começar, entendeu? O país te cobra o tempo todo uma postura, e é isso. É violento, é extremo, mas mesmo você sendo adolescente, você já tem que despertar seu senso político, social, tem que já bater de frente com o sistema. Eu faço isso desde os meus 12 anos, foi a primeira vez que eu subi num palco, e é isso, eu acho que o maior conselho é esse, se espelhar nas vitórias, e tem vitórias na periferia. Não tem aquele que enriqueceu, mas tem aquele que conseguiu mostrar que existe outra alternativa para nós, além do crime. A gente não nasceu para criminalidade. A gente nasceu, mano, para progredir, para ter ocupações honestas. Quem empurra a gente para a criminalidade é o opressor. Se a Constituição fosse cumprida, 90% do sistema prisional era esvaziado, porque 90% crimes contra o patrimônio. É o furto, é o assalto, o pequeno assalto, é o cara que vendeu um pouco de droga, é o viciado, que foi transformado em traficante, porque a lei de drogas tem essa brecha, onde ela deixa de uma forma subjetiva para o delegado definir quem é traficante ou não. Ele, pela tua cara, pela tua aparência, pela cor da sua pele, ele define se você é usuário ou traficante. Então são esses detalhes aí que é muito louco quando a gente vê os caras da periferia lutando para seguir um outro rumo, porque não nascemos para criminalidade. Quem nasceu foi o político, é só fazer o teste. Quantos daqui ganhando 33 mil roubariam? Acho que nenhum. Mas o político ele ganha 33 e ele rouba. É só a gente fazer o cálculo melhor ainda
Melhor ainda, para que você gasta para uma presidência da República 100, 200 milhões? Faz a conta, 30 mil por mês. Vai dar 4, 5 milhões por ano não, no mandato todo. E mesmo assim, a pessoa vai e faz toda uma campanha política, entendeu? Porque é justamente ali que está o retorno social. Porque o político, na verdade, ele é o cara que trabalha para a petrolífera, para o empreiteiro, entendeu? Para as grandes corporações, é mais ou menos isso. Então, eu sou a Ariane, sou do pessoal daqui de São Carlos, e eu fiquei pensando em duas coisas, né? Primeiro, sobre aquilo que você estava falando de passar por branco, assim, que essa é uma coisa que já passou pela minha cabeça várias vezes, por ter a pele mais clara. Mas ao mesmo tempo também passa pela minha cabeça que essa não é uma luta só minha, né? Então, tipo, é a luta pela minha mãe, é a luta pela minha avó, é a luta pela minha família, a luta pelos meus que viviam comigo na quebrada. Então, a gente acaba tomando a luta pra nós, né? Eu acho que, assim, é uma escolha também usar turbante, é uma escolha fazer as tranças, né? A gente pode se passar por branco, mas também acho da hora não se passar por branco, né? Enfim, a outra coisa que eu queria também que você comentasse é sobre organização. Porque vendo toda essa galera aqui, vendo todas as vezes que a gente chama alguma manifestação, cola a galera também, tipo, tem muito potencial, a gente tem muita força. E eu sinto que às vezes a gente não sabe o tamanho da nossa força, assim, a força que a gente tem. Se organizasse direitinho, a gente parava o país, a gente derrubava o Bolsonaro. Que a gente fala é da igualdade social, é do salário que te coloca num patamar de igualdade. É isso que está sendo pleiteado, é o que eu falei. Em nenhum momento o cara da periferia, ou até os rappers, pediram para que a gente tivesse carro importado, vida luxuosa. Não, a gente está pedindo o mínimo. Está escrito que o salário constitucional deve servir para isso, isso e aquilo. Então, se a gente fizer o cálculo, ele giraria em torno de 3 mil. Só estamos pedindo salário constitucional. Esse salário constitucional, o preâmbulo da Constituição, salvaria vidas pra caramba. Porque não são 65 mil mortes. São 65 mil famílias, 65 mil famílias enlutadas. Então, mano, só de você sair de casa e não saber se volta por causa da sua cor, da sua classe social, pela música que você curte, dependendo da viatura que está na sua frente, aumenta um rap pra você ver. Você tá morto, entendeu? Já era. Não tem o que falar, mano. Entendeu? É a mesma coisa, esses dias eles param você, você quer participar quer participar eles estão fazendo uma operação de álcool, o pessoal quer participar dessa operação aqui, o senhor aceita soprar? Se você fala, não aceito não, que eu não preciso produzir prova contra mim, então encosta ali que eu vou achar uma pá de bagulho no teu carro, entendeu? É desse jeito, mano, entendeu? Então é isso que eu falo, o direito na teoria é uma maravilha. Porra, quando você lê a estrita legalidade, como você vê como o agente policial deveria agir, como delegado, como promotor, o Ministério Público, você quase chora na classe. Você fala, porra, que louco. Vai lá no dia a dia pra você ver. Porra, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Tanto é que a gente tem um depoimento público de um comandante da rota, que ele fala que o tratamento na periferia é um e o tratamento no centro é outro. Entendeu? A maneira que você aborda uma pessoa na periferia é de um jeito e a linguagem para abordar uma pessoa no centro da cidade é outra. No centro, não é o centro velho, é nos bairros de alto padrão. Por quê? Porque no bairro de alto padrão, você vai trombar o filho do juiz, você vai enquadrar o promotor. Com 26 anos, 30 anos, tem uma pá de cara que é juiz. Você vai trombar um desses aí, você vai enquadrar ele, vai falar, encosta aí, caralho. Vai, filha da puta. Tá fudido. Perdeu a farda. Agora, na periferia, não. Entendeu? Eles têm a presunção da verdade, ele vai falar, não, doutor, tava com a droga assim, é dele e já era. Entendeu? É a mesma coisa. Vai eu pagar de doutor, fala, não, eu conheço meus direitos. Fala, conhece? Esse meio quilo de cocaína que tava com você, fala, não tava não. Não, tava assim. Já era. Você é monstro.
Eu sou o Luiz, professor, cursando licenciatura em Ciências Exatas aqui na USP. Estou roubando um diploma assim. E eu faço periferia, eu com bolsa. E eu queria saber o que eu posso fazer como você professor e o que eu posso fazer para melhorar a juventude, porque eu vou dar aula para as pessoas, eu vou ensinar a molecada, a criançada. E, porque isso pode começar do começo, começar de pequenininho. Claro que dá para resolver com as pessoas jovens, mais velhas, mas, se começar do começo já é muito ótimo, saca? Então eu queria saber o que eu posso fazer para melhorar isso. Porque você teve acesso ao dinheiro que você deixou de ser da periferia. Você não vai deixar de ser negro por ter dinheiro. Entendeu? Você vai sofrer preconceito. Então é manter essa essência viva e sempre mostrar a verdade. A verdade é o caminho para tudo. É mostrar que a polícia mata, mostrar que o político é ruim, mostrar que nós não temos representatividade política nenhuma, mostrar que nenhum político representa nossos interesses. A criança, o adolescente, o jovem tem que crescer compreendendo isso. A educação tem que preparar para a vida. E a vida não é bonita. A vida não é bonita, a vida é violenta. A vida é gente morta no bar, gente morta o tempo todo, é polícia fazendo perícia, cortando a roupa, contando os buracos de tiro. Isso é a vida normal da periferia. E é isso que eles têm que compreender, entendeu? Nós vivemos tratamento de choque. O rap deu essa oportunidade de conhecer o Brasil inteiro e mostrar pra gente o que é a periferia em todos os lugares, entendeu? Tem lugares que tem mais privilégios, tem lugares que tem menos. Então é isso, não perde sua essência e passa a sua verdade, a verdade da periferia, mostra para a criançada como é o que eu vou tentar sempre fazer, mostrar essa verdade, e é isso, mostrar para eles que é possível, que você conseguiu e eles vão conseguir também, entendeu? Eu comecei a fazer direito porque um parceiro meu, no rap, eu falei para ele roubar diploma, ele ouviu esse rap e ele virou doutor. Aí, através dele, a Fátima e minhas filhas também começaram a fazer direito, elas não gostaram, a Fátima seguiu e virou advogada. Eu não consegui entrar junto com ela, porque eu estava fazendo a fantástica fábrica de cadáver, aí não tinha como conciliar. Entrei 2 anos depois. Agora estou quase ficando em DP em todas, porque tá foda por causa do CD novo. Mas é isso, mano. É tentar depois vender esse exemplo, porque eu fui de uma forma inusitada. Eu tava falando pros meninos da Fundação Casa, falando, pô, irmão, você vai sair daqui, você não vai ter uma mancha na sua ficha, mano. Não vai ter passagem, não vai ter nada. Vai ter a vida inteira pela frente. Então, o Estado te deu a oportunidade de errar e poder, mano, na fase adulta, seguir uma vida normal. Então vocês têm que estudar, nunca é tarde pra ninguém. Aí o menino chegou pra mim e falou, porra, mano, e por que você não estuda? Falei, da hora a sua pergunta. A gente podia fazer um compromisso então, firmar um compromisso, vou voltar a estudar e vocês vão lá também. Aí fez um supletivo acelerado daqueles que você responde teu nome e passa. Aí fui pra faculdade e tô lá, na faculdade que é mais Grajaú do que qualquer outro lugar, mas eles falam que é Interlagos. Boa noite. Para mim é um sonho realizado, Eduardo, tá te conhecendo. E a minha pergunta é o seguinte, quando você falou referente à televisão, por que você acha que não na televisão não abrangeria um espaço melhor para aumentar mais a sua ideologia em relação à comunidade? Obrigado, viu? Pessoal, tem uma chave perdida aqui comigo, ó, tô do lado do carro, tá ok? Obrigado. Dando continuidade é o seguinte, eu não discrimino quem vai na televisão, porque a audiência da televisão ela é dada pelas pessoas da periferia, entendeu? São as pessoas da classe de renda menor que dão audiência para a televisão. O problema é que ideologicamente a televisão ela não se enquadra dentro daquilo que eu penso. Porque quando você assiste um Datena criminalizando a pobreza, justificando o genocídio, batendo palma para a polícia, eu não me vejo na Band, eu não me vejo numa Record financiada por um Bolsonaro, eu não me vejo numa Globo que vende o racismo. Então, para mim, não está dentro da minha ideologia. Obviamente, ninguém é bobo. Claro que a televisão tem uma dimensão muito maior.
É óbvio que você estando na televisão, você tem uma dimensão maior, tem mais divulgação, mais ibope, seu show fica mais caro, etc. Só que, mano, cada rapper tem seu propósito. Meu propósito desde o início foi esse aqui. Foi estar com o povo na periferia. Já tive convite de todas as emissoras, inclusive quando eu fui convidado até pelo Jô, tinha no mesmo dia uma palestra, acho que em São Mateus. Eu falei, aí rapaziada, hoje era pra eu estar na Globo, eu preferi estar com a favela, porque, mano, pra falar com a favela você tem que estar na favela, não na emissora. Se eu estiver aqui na Globo pra falar com a favela, tem algo errado, entendeu, nessa comunicação. Então eu penso que é dessa forma, que obviamente a amplitude é maior, claro, a dimensão de uma televisão, mas, mano, em relação à ideologia, eu acho que não, tá ligado, não bate. As ideias não batem, então eu prefiro estar por aqui. Eu prefiro estar nessa militância. Aqui, mano. Salve, mano. Primeiro eu queria dar um salve, mano. A minha quebrada, mandar um salve pra você, Itararé, São Paulo, Novo Horizonte, o João, da Leste. Mas eu tenho fã desde criança e com as tuas músicas a gente pode aprender muita coisa, principalmente com o sistema judiciário. É um jogo de cartas marcadas, onde o político vai com tornozeleira pra casa, pra mansão. E pobre, muitas vezes até estão lá dentro da cadeia. Eu queria agradecer, cara, sua música sempre colocou na minha cabeça essa crítica, porque eu sou de periferia, sempre vi corpo no chão, sempre vi a polícia lá, e eu não aceitava o discurso que bandido bom é bandido morto, porque pra mim bandido é a polícia que entrava lá matar. Eu queria dizer, falar aquele trecho da sua música que eu acho engraçado, o Carrefour não ser saqueado e as árvores do Ibirapuera não ter rico folgado. Valeu mesmo, cara, isso aí foi muito foda. Da hora, mano. Eu que agradeço, porque, mano, muitas vezes vocês vêm do outro lado, o cara que sobe no palco, que escreve, que gravou o CD, de repente tem uma impressão que é uma vida de glamour e etc. E na verdade é uma pessoa comum que está ali escrevendo o CD e fala, puta, mano, será que esse cara vai curtir? E esse trecho aqui, aí mostra pro amigo e fala, e aí, será que é da hora falar, aí Fátima, isso aqui, será que os manos vão gostar? Os manos vão entender isso aqui? Então é uma preocupação do caralho pra ver se vocês vão gostar. Então, na verdade, o rapper é um cara inseguro que depende da aprovação de vocês. Porque eu não faço rap pra mim. Cada CD que eu faço é para que vocês escutem, para que vocês curtam mesmo e saber que, além de entretenimento, ele consegue fazer revolução, porque revolução é mudança. Isso é muito louco, entendeu? Isso é muito louco. E o trabalho não só do Eduardo, como do rap nacional como um todo, até porque eu também fui transformado pelo rap que eu ouvi lá no começo, entendeu? Eu, por um acaso... Meu cunhado roubou um gravador, eu já contei essa história algumas vezes, e veio uma fita cassete, que era da época dos dinossauros, né? Fita cassete, aí tinha uma música do Taíde. Quando eu ouvi aquilo ali, minha vida mudou. Até falei pro Taíde, eu falei, ó, Taíde, você matou o Carlos Eduardo e nasceu Eduardo aí, entendeu? Então o rap é isso, ele é um compromisso de transformação de vida, e saber que ele tá conseguindo fazer isso aí, irmão, é muito louco, porque a gente ouve o tempo todo que dessa vida a gente não leva nada, e eu garanto que eu tô levando coisa pra caralho, riqueza pra caralho. Fiz várias transformações que eu jamais, mano, imaginaria que eu conseguiria. Eu sou só um moleque lá do Glicério, com fundo de garrafa, 10 de miopia no olho, 11 no outro, entendeu? Que jamais alguém falaria que cantaria rap, que a primeira vez que foi cantar um rap, o cara falou, irmão, o negão ali é da hora, agora esse moleque não dá não. Entendeu? O primeiro elogio que eu ouvi no rap foi esse aí, que não era possível. Ele se arrepende até hoje. Pior que quando eu trombei, eu falei, mano, você falou que eu não nasci pro rap. Falou, não, vamos ser sinceros, naquela época você era ruim pra caralho. Então eu tava falando a verdade. Mas isso é bom, eu sempre usei a crítica pra construir. Eu penso da seguinte maneira, se você falar, esse rap é um lixo, eu vou querer entender por quê. Eu não vou querer debater com você, vou falar, pô, peraí. O que ele achou de ruim aqui? Onde eu errei? A mesma coisa. Quando falaram, você fez apologia ao crime, isso aqui é uma guerra. Aí eu analisei, eu falei, não é apologia ao crime. Entendeu? Eu estou mostrando como pensa o cara que está na correria. O monstro que é transformado pela burguesia pensa dessa maneira. Exatamente.
Tá indo? Ok. Primeiro, muito prazer conhecer você. Quando eu vi que a notícia que você vinha para a cidade, eu não acreditei, assim, eu falei, caralho, ok, pô. Mas eu conheço o rap há muito pouco tempo, eu comecei a ouvir mais velho, assim, o primeiro que eu comecei a ouvir é Racionais. Na verdade, o Facção foi praticamente um dos últimos, assim. Mas rap mexe comigo de um jeito muito maneiro, muito especial, assim. E por mais que não seja muito, não tenha nada a ver com a minha realidade, ou seja, todo playboyzinho do lado, assim, mas é uma música que bate muito, assim, é todo playboy fudido do cara, né? Mas é muito incrível mesmo. Mas eu tinha uma pergunta, além da coisa. Nossa, eu já sabia que você era foda, mas na vida real você é 10 vezes mais foda. Você não. Mas eu queria perguntar assim, o que você acha da nova cena que surgiu nos últimos anos, então tipo o pessoal que nem o Djonga, o Santi, o Marechal. O que você acha sobre esse pessoal, Poetas no Topo e tudo mais, Favela Vive, e se um dia você pensaria em fazer um disco com eles? Mano, em primeiro lugar, seguinte, eu acho que quando a gente luta pela liberdade de expressão, tem que ter espaço para todo mundo, e eu acho que a gente não pode usar o rap nacional, o trap. Pra mim, eu nem sabia a diferença de trap para rap, pra mim tudo era a mesma coisa. De repente falaram pra mim, não, isso aí é trap, não pode ouvir. Eu falei, caralho. Mas é isso, a gente só vive arrumando motivo para se dividir. Eu não tenho nada contra, entendeu? Não vou mentir que sou um profundo conhecedor. Estaria sendo falso com vocês, já ouvi alguns sim. Tem vários caras de talento, entendeu? E eu acho que é isso, a liberdade de expressão, cada um aborda aquilo que sente, aquilo que está no coração. E cabe a nós ouvir ou não, entendeu? Como público, você tem o direito de curtir ou não curtir. Eu acho que a crítica é desnecessária, o separatismo é desnecessário também. Colocar na internet, o Eduardo é foda e fulano é ruim, ciclano é bom. Não. Eu acho que isso não cabe para nós. É um movimento que está para lá de maduro, entendeu? Nós já temos mais de 30 anos de movimento no Brasil, então está na hora da gente falar de progresso e não se apegar em coisas pequenas. Musicalidade é o de menos para nós. Nós estamos falando o tempo todo aqui de revolução, então jamais poderia chegar aqui e fazer uma campanha sobre uma nova geração que está chegando com estilo diferenciado. Firmeza, cada um canta da maneira que quiser. Eu acho que tem que ter respeito mútuo, recíproco, entendeu? Da mesma maneira que eu aprendi vendo vários caras cantando rap, sei que alguns aprenderam comigo e sei que outros vão aprender com essa nova geração. Então é uma grande escola, um vai ajudando o outro e o importante é que o público esteja feliz. Se de repente o mano tem 1 milhão de seguidores, 2 milhões, é porque ele deve ter que participação, normalmente é algo que acaba surgindo de uma convivência. Entendeu? Então as pessoas que eu até hoje fiz participação, eu tinha uma convivência. Então sem essa convivência para entender a ideologia, saber o que pensam os parceiros, eu não posso te responder se faria ou não faria. Então só convivendo para te responder, entendeu? Mas não tenho nada contra ninguém, com certeza. Aí. Vai lá, Nilton, aqui. Guardar o lugar dele. Chegando. Alô, som, teste, som, 1, 2, agora tá ok. Aí, rapaziada. Aí, só agradece. Aí, rapaziada, desculpa tomar a palavra do mano aí, certo? O movimento aqui é bem importante pra mim, porque envolve não só a minha cultura, mas também a forma que a gente vem crescendo no Brasil aí. E eu acho que tudo que ele veio falando aqui é pertinente, certo? Mas, de certa forma aí, quantos aqui presentes são da periferia? Por favor, levanta a mão. Aí, da hora. Bastante galera aí da marcha da cidade. Mano, vou falar um pouco da minha vida. Eu sou filho de polícia, certo? Vários aí vão estar contra essa fita. E eu tô na faculdade. Olha que louco. Você é louco, né? Um filho de polícia na faculdade fazendo bagulho mó, nada a ver com o sistema. Mas aí, mano, perante minha sociedade, de onde eu vim, da minha cidade, eu sou de elite. Lá eu sou playboy. Os caras da minha quebrada que cresceu comigo, jogou bola, tá ligado? Me viu crescer. Meu tio falava assim, esse moleque aí vai ser mais um aí na rua vendendo droga.
Eu tive a opção de estudar em escolas particulares, passei em bolsa, eu era mais um que ia ser militar, um futuro cadete, aí desisti de tudo, joguei pro alto, porque a droga fez a minha vida, isso que eu faço hoje, tá ligado? Rap. Porque eu achava que viver na rua era muito mais da hora do que estar lá estudando o dia inteiro, tendo essa vida de playboy. Porque meu pai, por ser polícia, tá ligado, ofereceu todas essas fitas pra mim. Me deu escola boa, me deu comida, me levava na porta da escola, me buscava. Mas aí, mano, tipo, de um dia pro outro eu caí na realidade. Tipo, o mundo que eu vivo não é assim. Porque quando eu tô sem meu pai, os mesmos amigos dele que estão ali, dentro da viatura, vão me ver moscando e vão me enquadrar. Quando eu fui preso, meu pai falou assim que eu não era mais o filho dele, não era mais o filho que ele queria. Mas tá ligado, tipo, um cara que me colocou nesse mundo dentro da barriga da minha mãe virar pra mim, você não é mais meu filho? Como assim? Que loucura, mano. Você não tem poder sobre uma vida pra poder falar pra ela o que ela vai ser ou não, tá ligado? Isso é muito mais forte, tá muito mais além, você tem que estar apoiando ela. E por isso que muita criança da onde eu vim caiu no mundo do crime e morreu, tá ligado? Eu vi muito moleque lá da minha rua, Rua 7, mano, da Vila São Pedro, muito moleque morrer, não por bala perdida, porque lá não tem bala perdida, por muita bala de polícia. E a polícia tá solta. Por muitos, um matando o outro pra tomar o comando ali, tá ligado? Pra ter uma biqueira nova, pra poder comprar um tênis no fim do ano, ter um bode, dar grau. Loucura aí, ó, de moleque com 16, 15 anos, tudo que nós quer, mano. Ter moto, carro, relógio, dinheiro corrente. Mas isso aí não compra ninguém, galera. Mas o foda, mano, que quando eu ando na rua, a maioria da sociedade que tá ao meu redor, no centro, né, que querendo ou não, a elicitação vem a esse patamar. Quando você tá aí pra cima e pra baixo, os caras me olham estranho. Mas por que eu sou estranho? Eu faço faculdade, eu tenho grana, tô aqui no meu corre, não faço mal a ninguém. E eu não vejo isso pra mim, tá ligado? Porque até negros hoje se olham estranho, mano. Pessoas da mesma pele, da mesma essência, da mesma população se olham estranho, tá ligado? Não dão mais bom dia um pro outro, não se veem da mesma forma. Tenho medo de que aquela pessoa possa te infligir algo, tá ligado? E nada disso te faz pensar pra como você faz com que a sua realidade ali seja contra aquilo. Porque quando você vê alguém como eu andando por aí, primeira coisa que, desculpa falar, mas a sua mãe ou a sua avó vai olhar pra mim e vai falar, ó, guarda o celular no bolso aí, hein? Não fica moscando muito não, que se você bobear, ele vai pegar. Mano, já vi até tia falando pra criança essa fita, parceiro. E é uma cultura, é um bagulho que vem da sua família. Minha avó já falou pros meus tios essa fita, tá ligado? E tipo, dentro de família, mano. Tá ligado? Mas eu queria mesmo é que hoje, num dia tão importante para a cultura negra, vocês pensassem um pouco mais que cada pessoa negra não é uma pessoa que te causa medo, não é uma pessoa que pode te infligir algo, não é sempre uma pessoa periférica, é uma pessoa como você, é uma pessoa assim como seu filho, que tá ali vivendo e lutando contra o sistema para que tudo dê certo. Eu, na profissão que eu tenho, se Deus quiser aí, tá ligado? E eu lutar muito, correr atrás, vou ser rico. Mas aí, quando eu for rico, o que vai mudar? O enquadro vai ser o mesmo, a viatura vai ser a mesma, a morte por bala perdida. E, tá ligado? O meu filho pode ser executado. E tudo isso é um medo que eu tenho constante, porque amanhã depois, se eu virar uma esquina errado, é um enquadro que eu vou pra cadeia sem ter nada no bolso, a não ser 2 contos que era trocado. Mas aí, não vou me ficar estendendo aqui não. Agradeço muito pela presença, por ter aberto o mic aí, mano, deixado a palavra, entendeu? Muito obrigado mesmo. Satisfação aí a família. Brother, maior satisfação, mano, tá te vendo a primeira vez, te escuto todo dia, mano. O que eu tenho pra falar é o seguinte, eu como pai me preocupo com a nova geração que vem vindo, consumindo música ruim pra caralho, sem ideologia, essa merda de funk aí, ó, e muito rap ruim, mano, pra caralho. O que você, parceiro, projeta pra essa geração? Você vê saída, vê futuro? Porque o que é vendido pra essa nova geração aí, mano, eu, pessoalmente, vejo aqui, ó, se afundando.
Mano, da hora a pergunta, a preocupação também pertinente, mas se a gente pegar e fizer um gráfico do que representa a influência da musicalidade para a juventude, perto da educação de péssima qualidade, dos veículos de comunicação e etc., você vai ver que a música ela ocupa um papel menor. Obviamente, nós somos de uma época do passado ali que o rap brigava para ver quem era mais militante, mais politizado. Obviamente que causa estranheza pra gente ver uma música que tem um conteúdo diferenciado, que tem um conteúdo de realmente apologia ao crime, apologia às drogas, etc. Mas é isso, é que como eu te falei, quando você luta pela liberdade de expressão, você tem que aceitar que existe esse tipo de música. O que a gente precisa fazer é direcionar as crianças para aquilo que é benéfico, mostrar para elas o que é positivo, o que é negativo. Obviamente que quando você está com uma caneta na mão, você tem uma responsabilidade muito grande. Do outro lado tem famílias, do outro lado tem crianças, você pode influenciar para o bem e para o mal, entendeu? Eu não sou partidário de nada que seja negativo para a periferia, mas também para nós que estamos aqui como rapper, não adianta a gente de repente fazer uma campanha contra determinado estilo musical, é como você citou. Tem funk ruim, tem rap ruim, tem samba ruim, entendeu? Tem vários estilos musicais que não agregam nada. Eu vejo vários outros estilos que não são da periferia fazendo apologia ao uso de álcool, como se álcool não fosse uma droga, como se não devastasse várias vidas, entendeu? Então o que a gente pode fazer com a nossa juventude é tentar conscientizar. Mas não tem mais o que fazer além disso, porque é uma escolha também pessoal, entendeu? Da mesma maneira que a gente escolheu ouvir o rap que era transformador, aquele rap que mexeu com a gente, eles também têm que passar por essa experiência. Eles também vão ter que descobrir aquilo que é vital, porque não adianta você só aconselhar. A pessoa também tem que compreender com a vivência, tem que entender, entendeu? As consequências daquele tipo de música. Eu sempre falo, obviamente, que a música que faz apologia, que faz apologia às drogas, à pornografia, etc., fala da novinha, etc., obviamente que não é bom para a periferia, que não é bom para ninguém, entendeu? Só que a periferia tem que se conscientizar. Não adianta nós aqui ficar falando, não escuta, etc., porque vai parecer que nós estamos despeitados com ciúme porque a gente não tem tanto sucesso quanto o cara que canta determinado funk. Então, para nós fica numa situação meio complicada. Mas é isso, é tentar alertar, conscientizar, falar, tenta entender o que está sendo escrito, o que está sendo dito, olha, observa, vê as pessoas que seguiram aquele caminho do que está sendo dito na música, faz uma pesquisa no seu próprio bairro, se é verdade mesmo, se o cara que está no crime, ele tem um carro com várias mulheres, bebidas e etc. Falar pra mina, olha bem, se aquela música que te chama de cachorro, que te rebaixa, que te transforma em objeto, se ela é adequada, olha a luta feminista por igualdade, será que essa música condiz com toda essa luta? E é esse o caminho. Tentar conscientizar. Nossa, eu quero um vídeo que tava rolando. Bom, para nós, família, primeiramente, satisfação total estar conhecendo você. Queria estar te perguntando como que foi as formas de repressões quando você começou a se envolver com a cena do rap para estar defendendo a minoria e o povo preto e todo o povo da periferia. E qual que foi a sua maior motivação para estar superando todas essas repressões? Da hora. Mano, desde o começo eu optei por um estilo musical que não era lá muito aceito nem pelo próprio rap nacional. Era música que ninguém queria cantar ou não tinha coragem, poucos rappers seguiam nesse caminho. Então, a partir do momento que você está ali batendo de frente com o sistema, pontuando quem são os criminosos, quem são os inimigos, obviamente que vai ter retaliação. E era uma época que o rap nacional, como eu falei, disputava quem era mais politizado, quem era mais consciente, entendeu? Quem era mais contundente nas palavras. Então, é claro que na hora que você tomava o enquadro, não era muito agradável. Ainda mais na época da censura. Quando censuraram o videoclipe, foram várias as vezes que nós tomamos enquadro, os caras falaram que a gente não ia durar muito tempo. Então eu falei, bom, então vamos fazer uma análise. Todas as pessoas que eu vi morrendo na periferia morreram por causa de droga,
por um pequeno crime, enfim, por motivos, né, pequenos, e a gente tem a oportunidade aqui de morrer por uma causa, ter falado sobre aquilo que é errado, sobre aquilo que é injusto, então vamos fortalecer. Vamos vir mais forte ainda, vamos vir mais folgado ainda, batendo de frente com o sistema, e foi isso que eu fiz. Como eu falei anteriormente, eu sempre me alimentei da crítica, eu sempre me alimentei da perseguição. Antigamente tinha um monte de ameaça, ligava, falava que ia matar, a polícia vai te matar, etc. Falei, demorou, vamos nessa aí. Da primeira ameaça até hoje, acho que já foram uns 20 anos. Enquanto não vem, vamos escrevendo, né? Eu só não quero morrer enquanto eu estou gravando CD, porque senão fica faltando algumas músicas. Eduardo, muito obrigado por vir na cidade aqui. A cidade está precisando e outras mentes pensando para poder, como eu posso dizer, poder abranger mais um número de pessoas, né? Eu queria saber qual é o seu ponto de vista assim, dessas grandes estatais que vêm, roubam nosso minério, mata o operador das barragens. O seu ponto de vista assim, a respeito que eles não pagam imposto e o pobre tem que pagar todo o custo, tudo, e perde casa, perde tudo se não paga. E o seu ponto de vista assim, das grandes estatais, só roubar o povo aqui e o povo achar que está fazendo bem para o país. Agora eu pergunto. Mano, então é o seguinte, no capitalismo existe uma certa união dos opressores para roubar aquilo que é do oprimido. Então, em toda a situação que você mencionou aí, estatais, etc., grandes empresas, empreiteiros, políticos, eles têm essa união que falta para a periferia. Eles agem em conluio, sempre estão juntos. Então, o resultado é o que a gente vê. Entendeu? É o massacre do homem pobre, é o roubo do homem pobre, das pessoas da periferia, é a favelização, entendeu? É a falta de direitos em todas as esferas. Então eles sempre estão juntos. E quando eu falo dessa união que a gente tem que seguir, é a união deles, entendeu? Eles são um exemplo. Por isso que para eles o crime sempre compensou. Eles podem fazer a barragem que vai derrubar e matar um monte, vai passar batido, eles podem massacrar na periferia, eles podem matar, eles podem aprisionar, eles podem te prender sem motivo nenhum e não tem nenhum tipo de retaliação, porque nós que representamos 90%, muitas vezes a gente nem compreende o que está acontecendo, entendeu? Então a informação é a base e a chave de tudo. Buscar informação já é uma rebeldia, já é um sinal de inconformismo, e aí sim a gente consegue combater tudo isso, independente do tamanho do inimigo, independente de quanto ele tenha no banco, independente das conexões que ele tenha, da influência política que ele tenha, da influência social. É porque o que você falou, nós representamos a maioria. É inadmissível a maioria ficar como massa de manobra, ficar como número estatístico, ficar como vítima. Não era para a gente estar na posição de pedinte, nem daqueles que agradecem a chibatada. É muito triste, em 20 de novembro, nós estamos ainda agradecendo a chibatada, agradecendo aquele que aceita deixar a gente ser escravo da empresa dele, mal remunerado. Se receber uma cesta básica, então, até agradece aos céus. Então é mais ou menos isso. Meu nome é Robson, sou pernambucano, trabalhador rural. E, tipo, no tempo da escravidão, tinha a galera, o capitão do mato. Só que no século XXI tem essa galera voltando de novo. Meu medo é esse. Como lidar com essa galera? E, tipo, essa galera parece que é financiada por uma certa elite. Como abordar essa galera aí? Mano, primeira coisa é não acreditar no fake news, naquilo que é colocado na internet, que fala que você não tem demanda, que não tem racismo. Simples. Quando a polícia te enquadra, ela te respeita? Não respeita. Quando ela já te enquadra, ela já te achou suspeito de alguma coisa. Então, isso é uma prova de racismo. Você olha para a televisão, você se vê representado? Não se vê. Você olha para a Universidade Federal, tem pessoas como você lá, 1 ou 2, entendeu? Por outro lado, os que representam 10%, lá na faculdade são quase 100%. Então, o racismo está aí. É uma questão de senso crítico e analítico. Entendeu? A gente tem que saber analisar
a mentira que está sendo vendida para nós. E simples, mano. Quem define da maneira que a gente luta é o inimigo. Se ele luta com a gente de forma violenta, o nosso revide tem que ser violento. Entendeu? Se hoje o governo é violento, a gente tem que se rebelar. A gente tem que se manifestar, não pode ter medo. Morrer, todo mundo vai morrer, mano. Ser preso, alguns vão ser. Todos aqueles que eu admiro foram presos. Martin Luther King, Malcolm X, Gandhi, entendeu? Angela Davis. Então todos foram presos. Não adianta, luta, ela não vem de graça. Se você não está preparado para morrer por uma causa, então não entra nela. Então quando você está aqui com o microfone, quando você escreve um rap, você sabe que tem consequências. Eu estou escrevendo CD novo, a cada trecho que eu escrevo eu falo, porra, aqui foi pra lápide. Aqui nessa eu fui. Mas tem que ser escrito, mano. Tem que ser escrito. Porque, mano, se os caras achar que os manos da periferia, que convive com a violência desde o dia que nasceu, que já nasceu perseguido, tá com medo, mano, entendeu? Já era, tá tudo dominado. E é o que eles estão achando, mano. É o que eles estão achando. Quando eles homenageiam a Princesa Isabel, quando eles fazem o dia da ditadura militar e etc. Quando eles comemoram, entendeu? Exatamente quando um cara faz o que ele fez ontem lá, o deputado lá, o tal do Tadeu, o coronel, sei lá das quantas, na Câmara dos Deputados, é uma prova do tamanho não, da leitura que eles estão fazendo da periferia. Eles falam, mano, eles até compreendem um pouco, mas não ao ponto de se rebelarem, de entenderem o que a gente está fazendo, entendeu? É mais ou menos isso aí, mano. Então, enquanto a gente não tiver essa capacidade de entender o que está sendo dito e bater de frente, eles vão seguir, mano. Eles vão seguir. Eu vou deixar a Fátima pedir a palavra para falar uma coisa, entendeu? Gente, boa noite. O que eu queria falar aqui pra vocês é que eu fiquei sabendo hoje que aqui não é um feriado, né, do dia 20 de novembro. Então eu queria parabenizar todos vocês por, mesmo não sendo feriado, vocês estão aqui mostrando que vocês são conscientes, que não precisa dos governantes decretarem feriado para que vocês se sintam na obrigação de parar de conversar, de refletir sobre a situação, da nossa situação, né, como pessoas que sofreram injustiças desde de séculos atrás, mas a gente não precisa, só que a gente sabe por que eles não aceitam o feriado. É porque é um feriado que ele não te faz consumir. Se ele fizesse consumir, com certeza seria feriado, mas esse feriado não te faz consumir. Ele te faz refletir sobre qual é o papel desse representante seu que está lá. E hoje a gente pode dizer que vocês estão de parabéns, porque vocês sabem que esses caras que estão lá para te representar, na teoria é para te representar, mas na prática eles estão representando o empresariado, né? Então não é um feriado que é conveniente para eles, né? Que a gente pare, converse, reflita e fale, não, vamos continuar lutando. E eu me sinto assim um exemplo de uma pessoa que não desiste. Vou lutar até o fim para ver os meus direitos garantidos e a igualdade do meu povo e a reparação, né, que eles nos devem. Então, parabéns para vocês que estão aqui, independente de ser feriado ou não. Tá? Agradecer, mano, aí pelas comentas que eu ganhei. Fazer prova amanhã de direito empresarial. Já vai ser com essas aqui, viu? Ô André, você tem microfone para cantar uma comigo aqui? Aumenta essa base aí, senão eu não vou conseguir ouvir. Eu descobri o lançamento. Cadê o meu presente? O meu abraço?